a degradação do M. O M, todos sabem, faz parte da hemoglobina e nós estamos constantemente a sintetizar e degradar novos eritrócitos. Também faz parte de outras proteínas que também estamos sistematicamente a sintetizar e degradar. Mas concretamente em relação aos eritrócitos, ao sangue, basicamente o metabolismo do M e a primeira parte da degradação do M corresponde, se quiserem, ao que acontece numa nódoa negra. Ora, a degradação do M, o sangue vai ser degradado, vão ser degradados os eritrócitos, vão-se libertar a hemoglobina será degradada, os aminoácidos podem ser recuperados para nova síntese proteica e liberta-se o núcleo M, o chamado ferro-M, porque o ferro está na forma de ferro 2+. E o que vai acontecer é que este ferro-M, por ação da oxigênase do M, vai ter o anel aberto neste carbono, o chamado, de acordo com a notação de Fischer, o carbono alfa, e vai-se formar a biliverdina, ou biliverdina 9-alfa, 9 porque esta distribuição dos substituintes na porfirina corresponde à distribuição 9 de Fischer, é do tipo 3, temos aqui metil-vinil, metil-vinil, metil-propionil, propionil-metil, portanto 3 ou 9, e alfa porque corresponde à quebra aqui do carbono alfa, alfa, beta, gama, delta. Podem rever esta nomenclatura num dos vídeos sobre a nomenclatura do M. Neste processo liberta-se o íon ferro, são gastos oxigênio, que leva à formação de água e NADPH, e liberta-se também o monóxido de carbono, que normalmente temos a tendência a achar que é um gás tóxico, e é verdade. No entanto, em concentrações mais baixas, ele é um importante relaxante vascular e neuroprotetor. Aliás, esta oxigênase do M, existem 3 formas no nosso organismo, apesar que apenas a 2 delas, a 1 e a 2, é que se tem demonstrado a existir e ter esta atividade, e é atualmente considerada uma enzima extremamente importante como defesa do nosso organismo. Isto porque quando há dano celular aumenta o M, e o M é também em si próprio uma substância que causa dano tecidular. Portanto, ao remover o M ajuda a proteger. Por outro lado, leva ao aparecimento do tal monóxido, que é citoprotetor, anti-inflamatório e vasodilatador, e daí que seja considerada uma enzima cada vez mais importante. Aliás, a forma da oxigênase do M do tipo 1, sabe-se que ela é indutível pelo stress e muitas vezes até era chamada a proteína de choque térmico 32, HSP32. Esta abertura do anel dá-se por várias etapas, portanto, para tentar aqui explicar um pouco a reação. Numa primeira fase vai haver a entrada de um NADPH e de oxigênio e vai ocorrer a hidroxilação aqui do carbono alfa, formando-se o ferro M, passa a hidroxiferro M, que de seguida vai voltar a este mesmo carbono alfa ser alvo de outra oxidação, neste caso uma oxidação que vai levar à saída do monóxido de carbono. Portanto, entre oxigênio vai sair aqui o monóxido de carbono e forma-se aqui uma ponte com o oxigênio, que se chama verdo-M. E é depois este verdo-M que vai quebrar, portanto, aqui o tal monóxido de carbono que se libertou, e já referi
que esta oxigênase do M é a enzima responsável pela formação do monóxido de carbono, que é citoprotetor vasodilatante, anti-inflamatório e neuroprotetor também. Portanto, de seguida, então vai ocorrer a abertura aqui do anel, novamente por oxidação, na presença de oxigênio e na ADPH, e ocorre a abertura do anel formando-se a biliverdina, mas porque ainda está ligado ao ferro, será a biliverdina 9-alfa-ferri. Neste caso, o ferro também foi oxidado de ferro 2 a ferro 3. E só então reparem que aqui já entraram 2 na ADPH, já entraram 3 oxigénios, e agora entra o terceiro na ADPH, que vai permitir abrir este anel da biliverdina, libertar o átomo de ferro que sai na forma de ferro 2+, portanto é reduzido de ferro 3 a ferro 2, e ocorre a redução do outro NADPH a NADP, e forma-se então agora sim a biliverdina. Posteriormente, esta biliverdina vai sofrer a ação de uma outra enzima, a redutase da biliverdina, que vai reduzir esta dupla ligação que aqui está e passa, entrou a dependente mais do NADPH, mas pode ser o NADH, e forma-se a bilirrubina. A biliverdina tem cor verde, e daí o seu nome. No entanto, a bilirrubina não tem cor vermelha, mas sim amarela. O seu nome deriva de se ter descoberto que era um pigmento que aparecia na bile e que era derivado do sangue, ou se quiserem do núcleo M da hemoglobina. E daí o nome, etimologicamente, significa glóbulos rubros na bile, apesar que ela é amarela. Portanto, devia ser chamar bile amarelina. Não é o caso, é bilirrubina. Se olharmos este conjunto das duas reações, oxídase do M e a redução da biliverdina, ajudam a perceber aquilo que acontece quando temos uma pancada e que aparece uma nódoa negra. No fundo, a pancada é um traumatismo, ocorre a ruptura de um vaso e, portanto, uma pequena hemorragia. O sangue depois vai ser destruído, vai ser degradado, e daí o passar daquela cor vermelha do sangue a uma cor mais escura, correspondente à degradação e oxidação deste sangue. E à medida que a oxídase do M vai atuando, vai-se formando a biliverdina. E, portanto, muitas vezes à volta daquele halo mais violeta ou castanho, ou mais escuro, vamos ver um pequeno halo verde correspondente a uma zona onde há maior concentração de biliverdina, e depois esta biliverdina, à medida que vai sendo reduzida a bilirrubina, vai aparecendo, este verde vai ficando, parece mais esbatido. Na realidade, o que vamos tendo é cada vez maior concentração de bilirrubina, que por ser amarela forma o tal halo amarelo, e depois, naturalmente, que esta bilirrubina vai ser transportada pelo sangue. É fácil então de perceber que esta oxídase do M e esta redutase da biliverdina aparecem genericamente em todo o organismo. Como referi, esta bilirrubina ela é insolúvel, portanto vai andar no sangue ligada à albumina, e no sangue vai ser encaminhada até ao fígado. E no fígado vai sofrer então a conjugação, passando a ser solúvel. Ela já tem aqui uns grupos carboxilo, ácido carboxílico, e é possível reagir com o ácido glicurónico, ou concretamente com a sua forma ativa, o UDP-glicoronato, que se forma na via dos ácidos urónicos. O que acontece é que vamos, por ação de uma transferase, este UDP-glicoronato é transferido para este grupo COH, saindo UDP, e vai haver
duas glicuronoconjugações, portanto, uma glicuronosil transfere-se, transfere um e depois o outro, uma enzima dependente do magnésio, e que é induzida pelo fenobarbital. Forma-se assim uma bilirrubina que, conjugada com o ácido glicurónico, ou se quiserem, diglicuronídeo da bilirrubina, que já é solúvel e, portanto, corresponde àquilo que muitas vezes se chama a bilirrubina direta. Esta bilirrubina depois vai ser excretada na bile, e daí o tal nome que eu referi, que era o tal composto amarelo que aparecia na bile e que derivava dos glóbulos rubros. Porquê que é isto bilirrubina direta e indireta? Ora bem, esta bilirrubina que se formou nos tecidos, a bilirrubina 9-alfa, é um composto insolúvel e, portanto, normalmente circula no sangue ligado à albumina. Esta outra bilirrubina, a bilirrubina, o diglicuronídeo da bilirrubina, ou bilirrubina conjugada, porque tem estas duas moléculas de ácido glicurónico, passa a ser solúvel. O doseamento da bilirrubina inicialmente era feito pela reação de Vandenberg, em que promovia-se a reação do soro com ácido sulfanílico diazotizado na presença de metanol. Isto originava uma cor púrpura. Houve uma vez um senhor que se enganou e esqueceu-se de juntar o metanol e verificou que, em vez de aparecerem todos os tubos com cor púrpura, alguns tubos praticamente não tinham cor. Dessa forma, designou-se assim que havia duas bilirrubinas, uma bilirrubina que reagia diretamente com o reagente e outra que não reagia diretamente. A que reagia diretamente, obviamente que será esta hidrossolúvel, e porque está solúvel, não precisa do metanol para reagir com o reagente, reage diretamente, e daí o nome bilirrubina direta. Na realidade, quando se junta o metanol, tanto reage esta bilirrubina direta como a indireta. O metanol vai ter aqui dois efeitos. Por um lado, dissociar a bilirrubina da albumina, permitindo assim que ela reaja com o reagente, e por outro, facilitar o contacto entre um composto que não é solúvel na água com um reagente que é solúvel na água. E, portanto, quando se adiciona o metanol, na realidade, o que determinamos é a bilirrubina total. Assim, normalmente, quando se pede as bilirrubinas num laboratório de análise, é feita a bilirrubina total, que é na presença do metanol e corresponde à soma destas duas, e o doseamento na ausência do metanol, que nos dá a bilirrubina direta. É fácil de percebermos que a indireta, ou esta não conjugada, corresponderá à diferença entre a bilirrubina total e a bilirrubina direta. Reparem que a bilirrubina direta é aquela que reage diretamente com o reagente. Portanto, maioritariamente será esta forma, porque é aquela que não está ligada à albumina e que é solúvel. Como já referi, esta bilirrubina é excretada na bile e depois, em contacto com a flora intestinal, os micro-organismos que estão a nível do lumen intestinal, a bilirrubina vai sofrer reduções, e a primeira redução é destas duplas ligações que estão aqui entre os anéis pirrólicos, e forma-se um composto que se chama D-urobilinogénio, que pode sofrer nova redução, agora nos grupos vinil, e vai formar o chamado I-urobilinogénio, ou mesobilinogénio, e por fim, nova redução, agora do anel pirrólico, dando origem ao L-urobilinogénio ou estercobilinogénio. Globalmente é aquilo que chamamos urobilinogénios. Apesar que às vezes, em alguns livros, fazem a distinção entre estes compostos, noutros não fazem
essa distinção. Genericamente, estes compostos podem posteriormente sofrer oxidação aqui a este nível, e em que passam de bilinogénios a bilinas. Reparem, passamos aqui a ter duplas conjugadas, e no caso do primeiro, o D-urobilinogénio dará origem à D-urobilina, o I-urobilinogénio à I-urobilina e o L-urobilinogénio, ou estercobilinogénio, a chamada L-urobilina ou estercobilina. E são estes compostos que aparecem quer na urina, quer nas fezes, os responsáveis pela cor e também pelo escurecimento das fezes quando expostas à luz, uma vez que depois, quando expostos ao ar, quer a urina, quer as fezes, os urobilinogénios que ainda estejam presentes podem ser oxidados às respectivas urobilinas que são coradas. Estes urobilinas, estas primeiras são mais amarelos, esta estercobilina ou L-urobilina é mais escura e daí esta seja aquela que predomina mais nas fezes. Estes predominam um pouco mais na urina. Aliás, esta forma-se mais à frente no trato gastrointestinal e, portanto, aparece menos na urina e são, como já referi, os responsáveis pela cor, quer das fezes, quer também parte da urina. Assim, e olhando agora para o metabolismo da bilirrubina, temos que a bilirrubina, a maior parte que se forma regularmente no nosso organismo vem da degradação do hemo, concretamente do hemo dos eritrócitos, e como vimos pela oxigênase ou monooxigênase do hemo, com gás tornado de pH, forma-se o monóxido de carbono, liberta-se o íon ferro e forma-se um composto verde chamado biliverdina. A biliverdina é depois, por ação da redutase da biliverdina, reduzida a bilirrubina. Há pouco não referi, mas esta biliverdina e a bilirrubina são também importantes antioxidantes no nosso organismo e, em parte, também por causa desta reação. A bilirrubina é depois anda no sangue, ligado à albumina, formando a chamada bilirrubina indireta ou bilirrubina não conjugada, que, como já referi, é insolúvel. Posteriormente, ela será captada pelo fígado por um processo que ainda não está de todo esclarecido, parece envolver este transportador OATP1. No entanto, não está excluída outros transportadores. Portanto, em princípio, será por uma difusão facilitada. Isto porque, normalmente, no fígado, a bilirrubina, como já vimos, sofre a ação da das transferases, portanto, vai ser glicuronoconjugada, com 2 ácidos glicurónicos, formando a bilirrubina conjugada ou bilirrubina diglicoronídeo, que depois, por um transporte ativo dependente do chamado MRP2, que é o chamado MRP2, Multidrug Resistance Associated Protein, portanto, proteína associado à resistência a multifármacos, 2, também muitas vezes chamada de CMOAT, ou Canalicular Multispecific Organic Anion Transporter, portanto, transportador de aniões orgânicos multiespecífico, canicular, ou ainda também chamado ATP Binding Cassette subfamília C. Portanto, é também o chamado ABC-C2 neste caso. Portanto, ele é responsável pelo transporte ativo da bilirrubina para a vesícula biliar, para a bile, e depois aqui vai-se a juntar aos sais biliares, fosfolípidos e colesterol já presentes. Parte desta bilirrubina conjugada pode eventualmente ser excretada para o sangue, normalmente é uma quantidade pequena, formando a chamada bilirrubina conjugada, que é solúvel, a tal bilirrubina direta. Esta, porque é solúvel,
pode eventualmente ser filtrada no rim e, portanto, aparecer na urina. Como normalmente esta quantidade é muito baixa, porque a maior parte da bilirrubina conjugada é transportada para a vesícula biliar, praticamente nunca temos bilirrubina na urina. A bilirrubina conjugada, como eu referi, vai depois, com a bile, ser excretada para o lumen intestinal e aqui irá sofrer a ação das bactérias que vão desconjugar a bilirrubina. Voltamos a ter a bilirrubina não conjugada, que depois, maioritariamente, vai ser reduzida a urobilinogénio. Ou, se quisermos, genericamente aos urobilinogénios. Parte desta bilirrubina pode eventualmente ser absorvida, mas a maior parte andará no sangue, novamente circulada a albumina. Reparem que já não está conjugada, passou a ser insolúvel, e a maior parte dela é recaptada pelo fígado, formando-se aqui assim uma circulação enterohepática da bilirrubina. A bilirrubina que é absorvida, novamente conjugada, por transporte ativo passa para a vesícula biliar e depois novamente é desconjugada. Mas como referi, a maior parte da bilirrubina é reduzida a urobilinogénio, sendo que este poderá seguir dois destinos. Uma menor percentagem vai sendo oxidada a urobilina, mas uma outra percentagem vai continuando a sofrer redução, passando ao mesobilinogénio até estercobilinogénio. Sendo que este estercobilinogénio, como referi, vai aparecer nas fezes, onde é oxidada a estercobilina, sendo o principal composto responsável pela coloração das fezes. E até responsável depois pelo facto das fezes ficarem mais escuras quando expostas à luz solar. O facto de mais tarde perderem cor, vê-se às vezes com as fezes dos animais, tem a ver com a própria luz solar, que depois começa a degradar os compostos corados e daí depois, mais tarde, o seu desaparecimento. Estes urobilinogénios, agora falando genericamente, podem também ser absorvidos a nível intestinal e aqui, mais uma vez, uma grande parte deles será reabsorvido, será removido pelo fígado, sendo que depois é colocado na bile, formando, juntamente com a bilirrubina, os chamados pigmentos biliares. Por favor, não confundir pigmentos biliares com os sais biliares. Os sais biliares são derivados do colesterol, são esteróis, ou esteroides, e são importantes para a digestão das gorduras. A bilirrubina e os urobilinogénios são derivados, são produtos da degradação do M e que têm cor, podem ser corados, especialmente a bilirrubina, o urobilinogénio menos, mas a bilirrubina sim, e daí o termo de pigmentos biliares. No caso do homem, a maior parte do que está é na forma de bilirrubina, e daí que a nossa bile tem uma cor amarela, dourada. Já animais, como por exemplo os bovinos, a maior parte não está na forma de bilirrubina, mas sim de biliverdina, e daí que a sua bile não seja tão amarela, mas seja mais verde. Também é fácil de percebermos que a oxidação da bilirrubina poderá dar origem à biliverdina. Portanto, como disse, estes urobilinogénios vão para a bile, estabelecendo aqui uma outra circulação enterohepática, neste caso de urobilinogénios. Portanto, temos uma circulação enterohepática de bilirrubina e outra de urobilinogénios, que ultimamente têm despertado alguma atenção como possíveis interferentes na regulação do metabolismo. Ora, parte destes urobilinogénios vão escapar a esta primeira passagem hepática, o que significa que existem normalmente urobilinogénios no nosso sangue e, portanto, eles são filtrados, porque são solúveis, são filtrados pelo rim e aparecem assim na urina. Espero ter ajudado a perceber o metabolismo da bilirrubina e a que correspondem os chamados urobilinogénios, bem como a bilirrubina direta e indireta.
Muito obrigado pela vossa atenção. Se gostaram, façam like.